Vamos fazer um vídeo diferente. Durante meses eu cobri o lado sombrio da internet da América Latina, país por país, caso por caso. Mas existem histórias que não precisam de uma tela para serem perturbadoras. Hoje eu reúno os casos mais sombrios que já cobri na região e acrescento alguns que nunca apareceram no canal antes. Casos reais, países reais. Você já sabe como isso funciona. Bem-vindo ao lado sombrio da América Latina. No dia 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio terminou seu discurso no ginásio esportivo do Colégio Mejia, no norte de Quito. Eram 7 da noite. Havia mais de 2.000 pessoas. Aplausos. Enquanto descia do palco e caminhava em direção ao estacionamento, um pistoleiro colombiano de 18 anos se aproximou dele e atirou em sua cabeça. Villavicencio caiu ali mesmo. Seus seguranças mataram o atirador a tiros. 7 cúmplices colombianos que esperavam nas proximidades fugiram. Fernando Villavicencio chegou ao hospital sem sinais vitais. Faltavam 11 dias para as eleições presidenciais do Equador. Para entender por que esse crime foi tão devastador para o Equador e por que ele ainda não tem uma resposta completa 2 anos depois, é preciso entender quem foi Fernando Villavicencio. Ele nasceu em 1963 no cantão de Saxilí, na província de Cotopaxi, no altiplano central do Equador. Começou sua carreira como organizador sindical. Depois se tornou jornalista investigativo. Durante décadas ele fez exatamente o tipo de jornalismo que no Equador pode custar a sua vida. Investigou a corrupção em contratos estatais, os laços entre o crime organizado e agentes públicos e os negócios escusos que enriqueceram poucos enquanto o país afundava. Seu trabalho mais conhecido foi expor os contratos irregulares ligados à Odebrecht, a construtora brasileira cujo escândalo de propinas respingou em uma dúzia de países latino-americanos. No Equador, Villavicencio deu nomes, apontando funcionários do governo do ex-presidente Rafael Correa. Isso o transformou no inimigo de muita gente poderosa. Durante anos ele recebeu ameaças, vivia sob escolta armada. Suas filhas mais tarde relembrariam que crescer com um pai naquela situação significava viver com o medo como companheiro permanente. Villavicencio sabia disso. Ele documentou e continuou trabalhando. Em 2023, ele decidiu dar o salto. De jornalista candidato presidencial pelo movimento Construir. Sua plataforma era anticorrupção, anti-establishment, direta. Em seus comícios, ele denunciava exatamente as mesmas coisas que havia denunciado como jornalista. Os laços entre o poder político e o crime organizado. Mas agora de um palanque de campanha, com microfones e câmeras. Semanas antes de seu assassinato, era de conhecimento público que ele havia recebido ameaças específicas de grupos criminosos. A polícia tinha essa informação. Sua equipe de segurança tinha. Villavicencio tinha. Seu advogado declarou depois: ele era um homem que sabia que estava em perigo, mas também sabia que, se ficasse calado, o perigo continuaria o mesmo. No dia 9 de agosto de 2023, no estacionamento do ginásio em Quito, esse perigo se tornou real. A investigação que se seguiu foi ao mesmo tempo bem-sucedida e insuficiente. E essa combinação é talvez a coisa mais reveladora de todo o caso. Nas horas seguintes ao assassinato, a polícia equatoriana deteve 13 pessoas, a maioria colombianos ligados à execução do crime. O próprio atirador, o jovem de 18 anos que disparou, havia morrido no local. Mas o que aconteceu com os detidos atingiu o Equador com uma segunda onda de horror. Entre 6 e 7 de outubro de 2023, menos de 2 meses após o assassinato de Villavicencio, 7 dos suspeitos colombianos detidos foram encontrados mortos em 2 prisões equatorianas, enforcados, sob circunstâncias que as autoridades nunca explicaram de forma plenamente satisfatória. As testemunhas e os réus do crime de maior repercussão do ano no Equador foram eliminados enquanto estavam sob custódia do Estado. O julgamento que se seguiu, com os 5 suspeitos que sobreviveram para enfrentá-lo, começou em junho de 2024. A acusação apresentou seu caso. Carlos Edwin Ângulo Lara, o El Invisible, líder da facção criminosa Los Lobos, havia ordenado o assassinato de sua cela na prisão de Latacunga usando um celular.
A coordenação logística, transporte, armas, veículos e até bonés e camisetas com o logotipo do movimento político de Vila Vicêncio, para que os pistoleiros se misturassem à multidão, havia sido organizada por Laura Dayanara Castillo. No dia 12 de julho de 2024, o tribunal proferiu o veredito. Ângulo e Castillo culpados. 34 anos e 8 meses de prisão cada um. Os outros 3 réus, culpados como cúmplices. 12 anos de prisão. As filhas de Vila Vicêncio divulgaram um comunicado. Acreditamos que é o mínimo que a justiça poderia fazer por um homem como o nosso, pai que deu a vida pelo país. Mas o veredito de julho de 2024 respondeu apenas a uma pergunta: quem executou o assassinato? A pergunta que o Equador não conseguiu responder e que os promotores ainda investigam ativamente é quem realmente o ordenou. Foram os Los Lobos agindo por conta própria? Foi alguém que contratou os Los Lobos? E se foi alguém, quem tinha tanto poder e tanto interesse em silenciar Fernando Villavicencio? As pistas que surgiram desde 2024 apontam para uma direção que o Equador ainda não esteve disposto ou não foi capaz de confirmar plenamente. Um ex-policial testemunhou que havia espionado Villavicencio por ordem de José Serrano, ex-ministro do Interior no governo Correa. Um vídeo do FBI, exibido em audiências posteriores, capta um dos pistoleiros detidos dizendo que o serviço era para um homem lá de cima para o senhor Correa, referindo-se ao ex-presidente Rafael Correa, que vive na Bélgica após ser condenado por corrupção no Equador e que negou qualquer envolvimento. Em setembro de 2025, um juiz equatoriano decretou a prisão preventiva do ex-deputado correísta Rony Aleaga e do empresário Daniel Salcedo como supostos mandantes do crime. Outros 2 suspeitos, incluindo o próprio Serrano, residem em Miami e são obrigados a se apresentar periodicamente no consulado equatoriano. No momento em que este roteiro é escrito, a investigação sobre os mandantes do crime segue ativa. Ninguém foi condenado por ordenar o assassinato. O caso de Fernando Villavicencio é também o caso de um Equador que se transformou diante dos olhos do mundo entre 2020 e 2023. Durante décadas, o Equador foi considerado um dos países mais estáveis e seguros da América do Sul. Não tinha o histórico de violência da Colômbia, nem as taxas de criminalidade da Venezuela ou da América Central. Era, em termos relativos, um país pacífico. Aquele Equador desapareceu em poucos anos. Os homicídios quadruplicaram entre 2018 e 2022. Os massacres em prisões, onde corpos eram desmembrados e queimados, se tornaram tão normalizados que a imprensa parou de cobri-los com o mesmo nível de choque. Cartéis colombianos e mexicanos encontraram no Equador uma rota conveniente para o tráfico, e um Estado que não tinha nem os recursos nem a capacidade institucional para resistir a eles. O assassinato de Villavicencio foi o momento em que esse colapso se tornou impossível de ignorar. Um candidato presidencial, em um comício político na capital do país, 11 dias antes das eleições. O Equador decretou estado de emergência. O governo que assumiu depois, chefiado por Daniel Noboa, declarou guerra a 22 grupos criminosos e designou vários deles como organizações terroristas. Fernando Villavicencio tinha 59 anos quando morreu. Tinha 3 filhas. Havia passado décadas fazendo o jornalismo que ninguém mais queria fazer, no país onde esse jornalismo podia custar a sua vida. Ele sabia disso, tinha documentado, e continuou em frente. A pergunta que o Equador ainda não consegue responder é quem tomou a decisão de que aquilo era demais. Quem deu a ordem? Quem fixou o preço? Quem assinou, em algum sentido, a ordem que terminou com Fernando Villavicencio no estacionamento de um ginásio em Quito, numa noite de agosto de 2023? Essa pergunta permanece em aberto. E enquanto continuar em aberto, a justiça para esse crime será, nas palavras de sua própria família, incompleta. Há algo mais sobre o caso Fernando Villavicencio que merece atenção específica. O estado do Equador que o cercava no momento de sua morte, porque sem esse contexto o crime parece inexplicável. Em janeiro de 2024, 5 meses após o assassinato de Villavicencio, um grupo armado invadiu a emissora de televisão TC Television durante uma transmissão ao vivo.
As imagens deram a volta ao mundo. Homens encapuzados com fuzis empurrando jornalistas ao chão, disparando para o alto dentro do estúdio, tudo transmitido ao vivo. Foi no mesmo dia em que o líder do cartel Los Choneros, conhecido como Fito, havia fugido de uma das prisões mais fortemente vigiadas do país. O Equador havia deixado de ser um país em crise. Havia se tornado um país em guerra. A transformação foi rápida e brutal. Entre 2020 e 2023, a taxa de homicídios passou de 8 por 100 mil habitantes para mais de 46, a mais alta da América do Sul. Os portos equatorianos, especialmente o de Guayaquil, se tornaram pontos-chave de trânsito de cocaína destinada à Europa e aos Estados Unidos. Cartéis colombianos e mexicanos encontraram no Equador um estado que não tinha nem os recursos, nem a capacidade institucional, nem a vontade política para resistir a eles. E o crime organizado não se limitou a controlar as rotas do tráfico. Entrou nas prisões, nas prefeituras, nas forças policiais, no sistema judiciário. O que o caso Villavicencio expõe, a possibilidade de que figuras políticas com conexões dentro do Estado tenham conseguido contratar uma facção criminosa para eliminar um candidato presidencial, não é uma anomalia naquele Equador. É a lógica de um sistema em que o poder político e o poder criminoso se tornaram difíceis de distinguir. É isso que faz do assassinato de Fernando Villavicencio algo mais do que o crime contra uma pessoa. É um sintoma, um sinal de até onde pode ir a penetração do crime organizado nas instituições de um Estado que parecia estar funcionando havia pouco mais de uma década. As filhas de Villavicencio disseram publicamente que o pai sabia do risco que estava correndo, que ele havia calculado esse risco, que havia decidido que o custo de ficar calado era maior do que o custo de falar. Ele escolheu viver de acordo com suas convicções, disse sua filha Amanda, e morreu por elas. Em um país onde dezenas de jornalistas e ativistas foram ameaçados ou mortos nos últimos anos, essa decisão carrega um peso que vai além da coragem individual. É também uma pergunta para o sistema: por quanto tempo uma democracia pode funcionar quando aqueles que escolhem falar acabam pagando esse preço? O Equador ainda não tem uma resposta para isso. E enquanto a investigação sobre os mandantes do crime permanecer em aberto, também não terá justiça completa para Fernando Villavicencio. São 5 da manhã do dia 16 de dezembro de 2025. Na residência presidencial de Olivos, uma das casas oficiais mais protegidas da Argentina, um soldado está de plantão. O nome dele é Rodrigo. Tem 21 anos. É da província de Misiones, no nordeste do país. É um granadeiro e naquela manhã, no seu posto, Rodrigo tira a própria vida com um fuzil de serviço. Oficialmente foi suicídio, mas tinha muito mais coisa por trás disso. Muito mais, porque o que os investigadores descobriram depois é, sem exagero, uma das coisas mais perturbadoras que você vai ouvir em muito tempo. O Rodrigo não chegou lá por conta própria. Ele foi empurrado até lá, passo a passo, por meio de mensagens, ligações e mentiras muito bem elaboradas. Rodrigo Andrés Gomes era um soldado voluntário do exército argentino. Fazia parte do Esquadrão Chacabuco do Regimento de Granadeiros a Cavalo. Basicamente, a unidade de elite responsável por proteger a residência presidencial. Ser granadeiro não é para qualquer um. Exige dedicação, disciplina e um compromisso de verdade. Era um jovem de uma província pequena que tinha escolhido servir ao seu país. A família falava dele com orgulho. E como qualquer pessoa de 21 anos, ele usava o celular. Baixava aplicativos. Em algum momento, quis se conectar com alguém. E foi só isso que precisaram para destruí-lo. Tudo começa com um aplicativo de relacionamentos chamado Evermatch. O Rodrigo se cadastra como qualquer um faria, sem nenhum sinal de alerta, sem motivo para desconfiar. Um perfil chama a atenção dele. O nome era Julieta Ayelen Cardoso. Fotos, uma bio, tudo. Parecia uma menina comum. O Rodrigo começa a mandar mensagem. As coisas evoluem. Vai e vem. Nada de estranho, nada fora do normal. O que o Rodrigo não sabia era que não tinha nenhuma Julieta do outro lado da tela. Tinha um preso, ou vários, operando de dentro de uma cela na prisão de Magdalena, na província de Buenos Aires, com um celular que, a toda evidência, não tinha o menor direito de estar lá.
Esse foi o primeiro passo de uma armadilha que eles já tinham ensaiado. Uma armadilha que tinham armado dezenas, talvez centenas de vezes antes. Quando o relacionamento tinha avançado o suficiente, o golpe de verdade começou. Do nada, o Rodrigo recebe um áudio, uma mulher, histérica, furiosa. Degenerado, ¿quién te pensás que soy para mandarles a mi hija? Me diciendo hacer la denuncia, ¿Qué pasa? Mira, este degenerado, las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, me voy a hacer la denuncia. Os investigadores têm um nome para esse momento: o áudio do terror. É o ponto em que a vítima entra em pânico total. E bem nessa hora, nesse momento exato, o próximo personagem aparece: um policial. Bom, alguém que dizia ser policial. Ele se apresentou como um agente da polícia da cidade de Buenos Aires. Disse que tinha sido informado sobre a denúncia, que havia uma investigação em aberto, que o Rodrigo estava em séria encrenca. Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Nahuelconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. E aí veio a frase que sela a armadilha. Aquela que te dá um frio na barriga quando você lê. O cara disse, palavra por palavra: sua liberdade está em jogo e ela está nas minhas mãos. Me fala quanto você tem agora numa carteira digital pra gente fazer uma transferência. Uma mão lava a outra. Ele não era policial, era Tomás Francavilla, um preso em Magdalena condenado por roubo, tocando até a operação de dentro da cela. O Rodrigo pagou. Claro que pagou. A essa altura, com o jogo psicológico em pleno andamento, quando alguém te diz que sua liberdade está em risco, que tem uma investigação com o seu nome, que você é suspeito de algo que pode destruir sua vida inteira, você paga. Ele fez várias transferências para carteiras digitais. Pensa nelas como contas de Pix, só que registradas no nome de outras pessoas, mulheres que funcionavam como as mulas da operação. O total deu em torno de 1 milhão de pesos. Para um soldado voluntário de 21 anos, é uma quantia impossível de absorver. E a pressão não parou. Continuaram ligando, continuaram exigindo. A dívida ia crescendo, ou pelo menos era isso que faziam ele acreditar. E a ameaça de responder criminalmente pairava sobre ele como uma espada. No dia 15 de dezembro, um dia antes de morrer, o Rodrigo recebeu várias ligações. Às 5 da tarde, teve uma conversa de 10 minutos com o número de La Plata, a capital da província de Buenos Aires. Pouco depois, transferiu o equivalente a mais $200. Naquela noite, ele escreveu uma carta, à mão, endereçada à família e aos seus superiores. Nela falava sobre dificuldades financeiras, mencionava policiais corruptos que estavam extorquindo ele. Deixou a carta no bolso do uniforme. E algumas horas depois, no seu posto, Rodrigo Gomes atirou em si mesmo com o fuzil que o exército argentino tinha lhe dado. Quando encontraram o corpo, a primeira conclusão foi suicídio. Mas as coisas não fechavam. A carta, as mensagens no celular que estava guardado numa caixa, a movimentação nas contas bancárias. A divisão de homicídios da Polícia Federal assumiu o caso. A juíza federal, Sandra Arroio Salgado, conduziu a investigação. E por mais de 50 dias, trabalharam. Escutas telefônicas, perícia digital, análise financeira, vigilância. O que encontraram foi uma operação criminosa inteira, uma quadrilha com funções bem definidas. Os que atraíam as vítimas pelo aplicativo, os que faziam o papel da mãe indignada, os que se passavam por policiais, as mulheres que recebiam o dinheiro, uma organização azeitada, eficiente, funcionando de dentro de uma prisão. Possível por algo que parece absurdo, mas é completamente real. Os celulares que os presos nas prisões da província de Buenos Aires tinham permissão de usar. Quando o governo argentino apresentou os resultados da investigação, o chefe de gabinete usou um termo que ficou na cabeça: a PME do crime. PME, para quem não sabe,
é o que a maioria das pessoas chamaria de pequena ou média empresa. E a comparação era certeira, porque era exatamente isso: um negócio com estrutura, divisão de funções, um pipeline para encontrar vítimas, renda constante e pessoal especializado em cada etapa do golpe. E a parte mais arrepiante: um dos presos, pego numa escuta que foi parar no processo, estava literalmente se gabando do que tinha construído. Ele disse, textualmente: pesquisa enganado pelo Nahuel Conte. Eu tenho mais de um grupo com 300 vítimas, todas minhas. Fui eu que coloquei cada uma delas lá. O Rodrigo era só um nome nessa lista, um entre centenas de vítimas. Mas foi o que não conseguiu sair. A juíza do caso fez uma observação que vale destacar. Isso não é novidade. Existe um longo histórico de crimes graves sendo cometidos de dentro de presídios por meio de celulares. Na Argentina, durante a pandemia, os celulares foram autorizados nas prisões por uma decisão judicial coletiva, com o objetivo de permitir que os presos mantivessem contato com as famílias. Essa medida nunca foi totalmente revertida, e teve gente que transformou isso num negócio. O pai do Rodrigo, Juan Carlos Gomes, se pronunciou publicamente. Disse que isso pode acontecer com qualquer família, que o que fizeram com o filho foi um assédio que o empurrou para a morte, e pediu que outros pais conversassem com seus filhos sobre os perigos desse tipo de golpe. 7 pessoas foram presas. 3 líderes da quadrilha foram transferidos para presídios federais de segurança máxima. 4 mulheres que recebiam o dinheiro também foram detidas. Mas o Rodrigo não volta. O que aconteceu com ele tem nome: extorsão, e está crescendo na América Latina, no mundo inteiro. Acontece em aplicativos de relacionamento, nas redes sociais, em qualquer lugar online onde alguém consiga criar uma identidade falsa e ganhar a confiança de outra pessoa. A armadilha é projetada para fazer a vítima sentir que não tem saída, para fazer a vergonha e o medo serem tão avassaladores que ela não peça ajuda, não conte para ninguém e tente resolver tudo sozinha. Se você algum dia se encontrar numa situação assim, ou conhecer alguém que esteja, existe uma saída. O primeiro passo é contar para alguém de confiança. Não ceda, não mande dinheiro, porque quando você paga, a pressão não para, só piora. Rodrigo Gomes tinha 21 anos, era granadeiro, protegia a casa de Javier Milei, o presidente da Argentina, e morreu sozinho no seu posto, porque um grupo de presos com um celular encontrou o jeito perfeito de fazer ele acreditar que não tinha outra escolha. Jorge Luiz, conhecido na internet como Eu Compa Jorge, era um youtuber de Culiacán, Sinaloa, de 37 anos. Seu conteúdo não tinha nada a ver com narcocultura de forma direta, nem buscava gerar polêmica como estratégia de crescimento. Fazia vídeos sobre modificação e customização de veículos off-road, especificamente RZRs, aqueles veículos tipo buggy projetados para terrenos difíceis, muito populares no norte do México entre quem gosta de percorrer zonas rurais e desérticas. Mostrava suas rotas por diferentes partes do país. Mostrava seus veículos, suas modificações, suas melhorias técnicas. Mostrava fotos de viagens à praia e à montanha. Tinha 65.300 inscritos no YouTube e quase 40 mil seguidores no Instagram. Uma comunidade sólida de pessoas apaixonadas pelo mundo automotivo, construída com conteúdo genuíno sobre algo de que ele realmente gostava e que dominava com conhecimento técnico real. Mas também, ocasionalmente, compartilhava relatos sobre sua vida pessoal, suas histórias, suas experiências fora do mundo dos carros, e um desses relatos, publicado em 14 de março de 2021, acabaria sendo a peça central de toda esta história, sem que ele pudesse imaginar naquele momento as consequências que teria. O vídeo se chamava Foi Assim Que Conheci um Filho do El Chapo, com números substituindo algumas letras, uma técnica que os criadores de conteúdo no México usam deliberadamente para evitar que o YouTube identifique o conteúdo como polêmico e retire a monetização ou o marque como sensível. No vídeo, Jorge contou numa história que parecia quase anedótica, do tipo que qualquer um poderia compartilhar sem pensar nas implicações. Tinha entre 19 e 20 anos quando, num daqueles arrancones, rachas de rua informais muito populares em Culiacán, ou simplesmente passeando pelas avenidas da cidade exibindo seu carro,
encontrou-se um primo que viajava acompanhado de outra pessoa. Conversaram sobre o sistema de som do veículo dele, um tema técnico e específico que apaixona muitos jovens naquela região. O desconhecido se mostrou genuinamente interessado, quase entusiasmado. Que som brabo o seu! Que equipamento você colocou? Porque eu tenho um BMW e botei $20 mil e não sou igual. Jorge não reconheceu a pessoa naquele momento. Para ele, era simplesmente mais um jovem entusiasta de carros, alguém com quem compartilhava um interesse em comum. No dia seguinte, seu primo ligou. "E aí, compa, o que achou do rapaz que te apresentei ontem?" "Muito gente boa", respondeu Jorge, sem desconfiar de nada fora do comum. "E você não sabe quem é ele?" Não faço ideia. Era o Sr. Ivan Arquivaldo. É o filho do Chapo." E Jorge, no vídeo, descreveu sua reação com uma mistura de surpresa e orgulho que resulta perturbadora em retrospecto, sabendo como terminaria esta história. "Caramba, que prazer tê-lo conhecido." Segundo o relato de Jorge, ele voltou a se encontrar com Ivan Arquivaldo Guzmán Salazar, filho de Joaquim El Chapo Guzmán, e naquele momento líder da facção Los Chapitos do cartel de Sinaloa, em pelo menos 3 outras ocasiões ao longo dos anos seguintes. Chegaram até a trocar números de telefone, embora Jorge tenha deixado claro, tanto no vídeo quanto em entrevistas posteriores citadas pela imprensa, que não eram amigos próximos nem mantinham uma relação frequente. Descreveu-o como uma pessoa muito humilde. Contou que nos primeiros encontros se referiam mutuamente como compa, um termo informal e próximo, típico do norte do México, que sugere uma relação horizontal entre iguais, mas também apontou algo revelador sobre como a situação havia mudado com o tempo. Em 2021, quando publicou o vídeo, já devia se referir a Ivan Arquivaldo como o Senhor, uma mudança de tratamento que refletia a ascensão de poder do filho do Chapo, mas, dentro da estrutura do cartel e as restrições de segurança que já não lhe permitiam percorrer Sinaloa livremente em seus veículos de luxo, como costumava fazer em seus anos mais jovem. No último encontro que Jorge relatou no vídeo, diz que Ivan Arquivaldo o reconheceu de imediato. Desceu da sua caminhonete Hummer e foi cumprimentá-lo pessoalmente com um trato cordial e próximo. O vídeo acumulou mais de 200 mil visualizações, um sucesso considerável para um canal centrado principalmente em conteúdo automotivo, que de repente encontrava uma audiência muito mais ampla, interessada no mórbido da narcocultura. Mais de um ano depois da publicação desse vídeo, no dia 18 de abril de 2022, por volta de 1h45 da tarde, Jorge Luiz voltava para casa no bairro Guadalupe Victoria, em Culiacán, depois de resolver uns assuntos cotidianos. 14 minutos antes, havia publicado um story no Instagram. Era uma mensagem completamente cotidiana, quase alegre, do tipo que qualquer pessoa comum publicaria sem pensar 2 vezes. "E aí, minha gente, feliz início de semana para todos. Já acabaram as férias para quem pôde ter férias. E agora sim, mão na massa. Eu aqui vim resolver umas contas no banco para ver quanta fila tem. Bênçãos, galera, lindo dia para todos." Era o tipo de publicação que qualquer criador de conteúdo faz 100 vezes por ano, sem nenhuma intenção além de manter sua audiência conectada com a rotina diária, sem nenhum sinal de alarme, sem nenhum indício de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto descia do veículo e caminhava em direção à sua casa, 2 pessoas se aproximaram e começaram a atirar nele sem lhe dar tempo de reagir. Recebeu pelo menos 10 tiros a curta distância no tórax. Os serviços médicos chegaram rápido e o levaram a uma clínica próxima, no bairro Las Vegas. Quando chegou, já não apresentava sinais vitais. As primeiras especulações apontaram para um assalto. Jorge havia anunciado publicamente, minutos antes, que ia ao banco, o que parecia sugerir que alguém poderia tê-lo seguido com a intenção de assaltá-lo. Mas a quantidade de disparos e a precisão do ataque fizeram a polícia descartar rapidamente essa hipótese inicial. 10 tiros a curta distância, concentrados numa zona vital do corpo, não é o padrão típico de um assalto que dá errado. É o padrão de uma execução planejada. A Promotoria Geral do Estado de Sinaloa revelou dias depois um dado adicional extremamente perturbador. Jorge já havia sido levantado, sequestrado brevemente, na terminologia local, num incidente anterior que ele nunca denunciou formalmente às autoridades. Depois desse episódio, havia decidido começar a andar armado para se defender, o que lhe gerou um antecedente criminal por porte ilegal, que as autoridades descobriram durante a investigação da sua morte. Ou seja,
Jorge sabia, de alguma maneira concreta e tangível, que estava em perigo. O suficiente para começar a se armar em segredo, mas não o suficiente para deixar de publicar sua rotina diária nas redes sociais. Nem para abandonar Culiacán, nem para tomar medidas de proteção muito mais drásticas do que as que finalmente tomou. Durante meses, a pergunta de se o vídeo sobre Ivan Arquivaldo havia sido o motivo real do assassinato ficou sem resposta oficial conclusiva. A promotoria de Sinaloa apenas confirmou que Jorge tinha antecedentes criminais pelo porte da arma, sem estabelecer publicamente um vínculo direto e comprovado entre o conteúdo dos seus vídeos e sua morte. Mas em maio de 2023, mais de um ano depois do assassinato, o veículo especializado em cartéis mexicanos Borderland Beat, reconhecido pelo seu trabalho de investigação sobre o crime organizado no México, publicou um perfil extenso sobre Ivan Arquivaldo Guzmán Salazar, baseado em investigação jornalística aprofundada sobre sua trajetória criminosa e sua ascensão dentro da estrutura do cartel de Sinaloa. Nesse perfil, incluiu-se uma lista de execuções supostamente ordenadas pelo próprio Ivan Arquivaldo ao longo dos anos. O nome de El Compa Jorge estava nessa lista. O artigo não detalhou os motivos exatos que Ivan Arquivaldo teria tido para ordenar a execução do youtuber, deixando essa pergunta parcialmente em aberto. Mas a menção explícita ao vídeo em que Jorge relatava seus encontros com ele foi apresentada como o contexto mais relevante e mais provável para entender por que um criador de conteúdo sem nenhum vínculo aparente com o crime organizado terminou numa lista desse tipo. Há algo no caso de El Compa Jorge que é diferente dos outros dois casos que vimos hoje e que vale a pena apontar com clareza. Juan Luiz Lagunas, El Pirata de Culiacán, insultou diretamente um chefão, sabendo perfeitamente que estava fazendo isso num momento de descontrole absoluto provocado pelo álcool e pela busca de atenção. Jorge Luiz não insultou ninguém em momento algum. Pelo contrário, descreveu Ivan Arquivaldo com respeito, quase com admiração genuína. Contou a história a partir de um lugar de orgulho sincero, como quem compartilha uma anedota interessante e lisonjeira com sua comunidade de seguidores. Não houve provocação, não houve desafio, não houve nenhuma tentativa de ganhar notoriedade insultando ou desafiando alguém perigoso. E ainda assim, segundo a investigação jornalística posterior, terminou na mesma lista que qualquer inimigo declarado do cartel, com o mesmo destino final. É isso que torna este caso, em certo sentido, ainda mais perturbador do que o do pirata, porque sugere que, no mundo que cerca o crime organizado mexicano, nem sequer é necessário ofender para se tornar um alvo de eliminação. Às vezes, basta saber demais, ter estado perto demais de alguém poderoso, ter compartilhado publicamente, sem nenhuma má intenção, um detalhe que essa pessoa com poder prefere que permaneça privado, mesmo que esse detalhe seja algo tão inócuo e aparentemente inofensivo quanto um comentário casual sobre um sistema de som de carro. O canal de YouTube de El Compa Jorge continua ativo hoje, como um testemunho congelado no tempo. Seu último vídeo, publicado 6 dias antes da sua morte, mostrava as modificações que havia feito no seu RZR. Nada relacionado ao cartel. Nada relacionado a nenhum tipo de polêmica ou controvérsia. Apenas um homem de 37 anos, falando com entusiasmo sobre algo que o apaixonava genuinamente, sem ter ideia de que, em menos de uma semana, 2 pistoleiros estariam à sua espera em frente à sua própria casa. No dia 14 de maio de 2025, um juiz em Cúcuta proferiu uma sentença. Ele ordenou que o ex de Maria José Estupinhan pagasse a ela 30 milhões de pesos colombianos, cerca de 7 mil dólares, como indenização por violência doméstica. Maria José vinha denunciando esse homem desde os 16 anos. Ela tinha ativado protocolos de proteção, tinha pedido ajuda ao Estado. E naquele dia, finalmente, a justiça ficou do lado dela. Na manhã seguinte, ela saiu de casa para receber uma caixa de chocolates. E a mataram. Colômbia, um país que entre janeiro e outubro de 2024 registrou 187 feminicídios noticiados pela mídia. 187 em 10 meses. E em 129 desses casos, o agressor era o parceiro ou o ex-parceiro da vítima. Maria José Estupinhan Sanches nasceu em 2003 em Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander, bem na fronteira com a Venezuela.
Era modelo, empreendedora digital, estudante do 3º ano de comunicação social na Universidade Francisco de Paula Santander. Tinha um negócio de moda online. Tinha milhares de seguidores nas redes sociais, onde postava conteúdo de beleza, lifestyle e moda. Todo mundo a conhecia como Lamona. Era carismática, sonhadora. Os amigos a descreviam como alguém cuja energia era simplesmente contagiante. Semanas antes da sua morte, ela tinha feito uma rinoplastia. Postou stories se arrumando no salão, dirigindo o carro novo, indo para a academia. Tinha uma viagem para Cartagena, planejada para o dia 15 de maio. Ela nunca chegou lá. Para entender o que aconteceu com Maria José naquela manhã, você precisa entender o que ela viveu nos 7 anos anteriores. Aos 16 anos, ainda menor de idade, ela começou um relacionamento com um homem mais velho. E desde o começo, esse relacionamento tinha violência. Em 2018, quando ela tinha mal 16 anos, ela registrou seu primeiro boletim de ocorrência formal por violência doméstica. Não foi o último. Por anos, Maria José ativou o que na Colômbia se chama de La Ruta de Protección, o sistema criado para proteger vítimas de violência de gênero. Ela fez denúncias, pediu medidas protetivas, seguiu cada passo que o sistema mandou ela seguir. E o sistema a deixou sozinha. Alejandra Vera, diretora da organização Mulher Denuncia e Muévete, disse isso diretamente para as câmeras depois do assassinato. Ela solicitou toda forma de assistência e proteção para viver uma vida livre de violência. O Estado colombiano falhou com essa jovem. No dia 15 de maio de 2025, às 8h12 da manhã, Maria José tinha acabado de voltar da academia. Ela estava em casa, no bairro El Bosque, em Cúcuta, arrumando as malas para a viagem para Cartagena. Lá fora, alguém bateu na porta. Era um homem vestido de entregador. Ele carregava uma caixa de chocolates. As câmeras de segurança do bairro registraram cada segundo do que aconteceu. Dá para ver o homem se aproximando da porta da frente. Dá para ver Maria José abrindo. Dá para ver o homem falar alguma coisa com ela enquanto segura a caixa. Dá para ver Maria José estender a mão para pegar. E nesse momento, o homem sacou uma arma e atirou no rosto dela. 6 tiros. A mãe de Maria José estava dentro de casa. Ela ouviu os tiros. Saiu correndo. E o que ela encontrou quando abriu aquela porta é algo que nenhuma mãe deveria jamais ter que ver. O grito dela, desesperado de partir o coração, foi gravado pelas câmeras de segurança junto com o vídeo do ataque. Esse áudio se espalhou por toda a Colômbia e pela maior parte da América Latina nas horas seguintes. Milhões de pessoas ouviram, e a maioria não conseguiu aguentar até o fim. As imagens das câmeras de segurança viralizaram em questão de horas. Não porque as pessoas quisessem ver algo horrível, mas porque a Colômbia precisava entender o que tinha acontecido. Porque 2 dias antes, no dia 13 de maio de 2025, a influenciadora mexicana Valéria Márquez tinha sido morta de uma forma quase idêntica. Um homem vestido de entregador entrou no salão de beleza dela enquanto ela fazia uma live no TikTok e atirou nela. Mesmo método, mesmo disfarce, mesmo pretexto do presente. País diferente, vítima diferente, mesma lógica. Usar a confiança de uma mulher, a disposição dela de abrir a porta, de aceitar algo como armadilha. O padrão do falso entregador não era novo. Já tinha sido documentado em outros países da região. Mas o fato de ter acontecido 2 vezes em 2 dias, com 2 mulheres que tinham presença nas redes sociais, fez a conversa explodir. Ser visível na internet torna as mulheres mais vulneráveis? Ter milhares de seguidores, compartilhar o dia a dia, mostrar onde você mora e quais são as suas rotinas, isso torna uma mulher um alvo mais fácil para quem quer machucá-la? A resposta desconfortável é sim. A visibilidade digital pode ser uma faca de 2 gumes. O mesmo Instagram que deu a Maria José uma plataforma, uma audiência e um negócio, também era uma fonte de informação para quem queria vê-la morta. A rotina dela, o endereço, os horários, o rosto. As autoridades abriram a investigação sob protocolo de feminicídio. O principal suspeito, embora no momento em que esse vídeo foi gravado, ele ainda não tivesse sido formalmente indiciado, era o ex-parceiro dela,
O mesmo homem que ela tinha denunciado aos 16 anos, o mesmo contra quem ela tinha acabado de ganhar a sentença de indenização no dia anterior à sua morte. O coronel Leonardo Capacho, comandante da Polícia Metropolitana de Cúcuta, confirmou que a principal linha de investigação apontava para o ex. Pode-se tratar de um suposto feminicídio, porque em anos anteriores ela registrou denúncias por violência doméstica. Pode-se tratar. Na Colômbia, esse pode-se tratar tem muito peso, porque num país onde 129 dos 187 feminicídios em 10 meses são cometidos por parceiros ou ex-parceiros, a estatística já responde à pergunta. O pistoleiro disfarçado de entregador ainda não tinha sido identificado publicamente quando esse roteiro foi escrito. A investigação continuava ativa. Tem algo nesse caso que vai além do assassinato individual de Maria José, mesmo que o assassinato individual de Maria José já seja devastador o suficiente por si só. É a cadeia completa de falhas. Aos 16 anos, ela fez uma denúncia. Não foi o suficiente. Aos 22, ela ganhou uma decisão judicial. No dia seguinte, a mataram. O sistema mandou ela fazer as denúncias. Ela fez. O sistema mandou ela ativar o protocolo de proteção. Ela ativou. O sistema mandou ela confiar no processo judicial. Ela confiou. E no dia em que o processo judicial finalmente ficou do lado dela, no dia em que um juiz disse: "Sim, te fizeram mal, você merece uma indenização", alguém decidiu que isso não podia ficar assim. Maria José Estupinhan tinha 22 anos, tinha um negócio, tinha milhares de seguidores, tinha uma viagem para Cartagena planejada, tinha uma vida inteira que ela tinha construído apesar dos anos de violência que tinha suportado. E na manhã do dia 15 de maio de 2025, ela abriu a porta da sua casa acreditando que alguém tinha trazido um presente para ela. Na Argentina, o lado mais sombrio das coisas se esconde na internet. E foi exatamente lá, naquele canto que a maioria das pessoas prefere fingir que não existe, que uma menina de 12 anos conheceu quem ela achava, que era uma nova amiga. Uma amiga que, quando finalmente se encontraram pessoalmente, era algo completamente diferente. Dias depois, ela foi encontrada morta, com as mãos amarradas num terreno baldio. Essa menina era Micaela Ortega, e essa é a história dela. Micaela tinha 12, morava em Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, e levava o tipo de vida que a maioria das meninas da sua idade leva. Escola, amigas, mensagens o tempo todo. A internet era só parte da rotina dela, como é para praticamente toda criança hoje. Era uma menina normal, de uma família humilde, com uma vida tranquila, sem história, sem drama, sem inimigos, sem o menor motivo para suspeitar que, em algum lugar por aí, alguém já tinha escolhido ela como sua próxima vítima. Porque essa é a parte mais perturbadora de tudo isso. Não foi algo que simplesmente aconteceu. Alguém planejou, com cuidado, com paciência, com um nível de frieza calculada que é genuinamente difícil de assimilar. Um dia, como qualquer outro, Micaela recebeu uma solicitação de amizade no Facebook de uma menina chamada Rocio. Ela aceitou sem pensar muito. E assim, quase sem perceber, começaram a conversar. No começo era só papo, aquela coisa de se conhecer. Mas com o tempo foi crescendo. Compartilhavam coisas, contavam segredos, conversavam todo dia por horas. Para Micaela, Rocio era uma amiga de verdade. Alguém com quem ela tinha uma conexão real. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. O que Micaela não sabia, o que ela não tinha como saber, era que não existia nenhuma menina chamada Rocio do outro lado da tela. Tinha um homem adulto, um homem que tinha criado aquele perfil com um único propósito e que tinha passado semanas, talvez meses, construindo aquela amizade com um objetivo, e apenas um. No dia 23 de abril de 2016, combinaram de se encontrar pessoalmente. Rocio sugeriu que se vissem em Bahía Blanca, fazer uns programas, passar a tarde juntas. Simples, normal, nada de suspeito. Micaela não hesitou nem por um segundo. Por que hesitaria? Era amiga dela, ela conhecia, ou pelo menos achava que sim. Naquele dia, ela saiu de casa sem contar para ninguém onde ia. Não era nada demais, não ia longe, não ia fazer nada. Perigoso. Era só uma tarde com uma amiga perto de casa. Não tinha motivo para falar com a mãe.
Não tinha motivo para deixar recado de onde estaria. Parecia uma coisa completamente normal de se fazer. E a partir daquele momento, ninguém mais teve notícia de Micaela. Quando a noite chegou e a filha ainda não tinha aparecido, a mãe, Mônica Cid, começou a se preocupar. Micaela não era de ficar até tarde sem dar sinal de vida. Aquilo não era o estilo dela. Mônica ligou para as amigas, perguntou na vizinhança e, quando não obteve nada, chamou a polícia. Começaram a procurar, vasculharam a área, foram de porta em porta nos comércios da região. Nada. Era como se Micaela tivesse simplesmente sumido. Sem mais o que fazer, foram olhar as redes sociais dela. E foi aí que encontraram a primeira pista: o chat com Rocio. As conversas, a amizade construída ao longo de semanas e o plano específico de se encontrar naquele dia, perto de casa. Com isso em mãos, foram atrás das imagens das câmeras de segurança da região, perto de uma rotatória na Rua Bolívia. Analisaram tudo com cuidado. E ela estava lá, Micaela, com sua mochila rosa, caminhando tranquilamente ao lado de um homem adulto. Sem Rocio em lugar nenhum. Sem nenhuma menina. Só um homem com quem ela claramente se sentia à vontade, porque estava caminhando do lado dele, sem hesitação, sem alarme, como se fosse alguém de confiança. A mãe olhou para as imagens e não o reconheceu. Ninguém reconheceu, mas ele estava lá, e era a única pista que tinham. O que fizeram em seguida foi rastrear o endereço IP por trás do perfil da Rocio no Facebook. Toda vez que alguém entra numa conta de rede social, deixa um rastro digital. E esse rastro levou os investigadores até uma casa em Engenheiro White, uma cidade pequena ao sul de Bahia Blanca, a poucos quilômetros do centro. Foram até lá, fizeram uma batida e encontraram Jonathan Luna. Ele tinha 26 anos, tinha ficha, tinha sido condenado em 2014 por roubo agravado. Mas nunca tinha cumprido a pena, tinha fugido e estava foragido desde então, até aquele momento, porque a partir daquele dia, Jonathan Luna não ia a lugar nenhum, mas a Micaela ainda estava desaparecida. 35 dias tinham se passado desde aquela tarde em que ela saiu de casa com a mochila rosa. 35 dias sem respostas. A família completamente destruída. O país inteiro acompanhando. E Jonathan sentado de frente para os investigadores, dizendo que não sabia de nada, que não tinha feito nada. Horas de interrogatório, muita pressão. E aí, finalmente, Jonathan falou. O que ele confessou naquela tarde deixou todo mundo na sala sem palavras. E quando veio a público, deixou o país inteiro sem palavras. Ele disse que tinha criado o perfil da Rocio ele mesmo. Não foi espontâneo, não foi aleatório, foi uma decisão. Ele tinha construído aquilo especificamente para atrair meninas jovens. Encontrava perfis de meninas, iniciava conversas e pacientemente ia ganhando a confiança delas. Micaela não foi a primeira, mas seria a última. Ele a encontrou no Facebook, começou a mandar mensagem e passou semanas fazendo esse trabalho, se tornando amiga dela, aprendendo o que ela gostava, o que a fazia responder, o que a fazia se abrir. Cada coisa foi calculada, tudo levando a um único desfecho. E quando ele sentiu que a tinha, quando Micaela confiava plenamente na Rocio, ele deu o próximo passo e sugeriu um encontro. Naquele 23 de abril, quando Micaela chegou no ponto de encontro, não tinha nenhuma menina esperando por ela. Tinha o Jonathan. Ele disse que era primo da Rocio, que os planos tinham mudado e que ia levá-la até onde a Rocio estava esperando. Micaela, com toda a inocência, não tinha motivo para questionar. Era o primo da amiga dela, era alguém seguro. As câmeras os flagraram caminhando juntos. Micaela relaxada, sem desconfiar de nada. Jonathan do lado dela, lentamente desviando o caminho para longe da área, dizendo que já estavam chegando. Enquanto isso, ia afastando ela cada vez mais de qualquer lugar com pessoas, de qualquer lugar onde alguém pudesse vê-los ou ouvi-los, até chegarem num terreno baldio na periferia da cidade, sem câmeras, sem vizinhos, sem ninguém por perto. E foi lá que Jonathan Luna mostrou para o mundo exatamente quem ele era. Ele bateu na cabeça dela. Micaela caiu no chão. E ele foi em cima dela. O que aconteceu depois é difícil de falar. Não porque faltam palavras, mas porque é quase impossível aceitar que uma coisa dessas possa acontecer com uma menina de 12. Mas o que precisa ser dito é o seguinte: Micaela lutou.
Com tudo que tinha, com cada grama de força que o corpo dela tinha, ela lutou, gritou, se debateu, pediu socorro aos berros. Mas estavam no meio do nada. Ninguém conseguia ouvi-la. E ele era um homem adulto de 26 anos. Jonathan ficava mandando ela calar a boca, parar de se mexer, parar de lutar. Micaela não obedecia. Continuava gritando, continuava se debatendo, continuava resistindo. E isso, na cabeça de alguém como ele, foi o que fez tudo passar dos limites. Em algum momento, ele perdeu o controle. Agarrou Micaela pelo pescoço com as duas mãos e começou a apertar. Ela ainda estava lutando, ainda tentando se soltar, mas as forças iam embora rápido. Ele não largou, continuou apertando e apertando, até Micaela não conseguir mais lutar. Aquela menina que tinha saído de casa naquela tarde com a mochila rosa para encontrar a amiga, morreu naquele terreno baldio. Quando Jonathan percebeu o que tinha feito, não entrou em pânico, não correu. Amarrou as mãos e os pés de Micaela, arrastou o corpo dela até o mato e o cobriu para não ser visto. Depois foi embora. Assim. E a única coisa que ele disse ter lamentado, a única, não foi o que tinha feito com aquela menina. Foi não ter conseguido o que tinha ido buscar. Entre a confissão, as imagens das câmeras de segurança, os registros do Facebook e o rastreamento do IP, as evidências eram esmagadoras. Jonathan Luna não tinha para onde correr. Foi condenado à prisão perpétua por homicídio agravado, tentativa de abuso sexual e grooming. E essa última acusação importa, porque foi a primeira vez na história da Argentina que grooming seguido de morte foi aplicado como uma acusação criminal. Um marco jurídico que mudou completamente a forma como o país enxerga esse tipo de crime. O nome de Micaela não ficou só nas manchetes como mais uma vítima, foi inscrito na lei. Anos depois da morte dela, a Argentina aprovou a Lei Mica Ortega, que criou um programa nacional de prevenção ao grooming e de educação de crianças, pais e professores sobre os perigos do contato online com estranhos. Uma lei importante, uma lei necessária, uma lei que existe por causa dela, mas que chegou tarde demais para ela. Micaela Ortega tinha 12. Saiu de casa numa tarde com a mochila rosa para encontrar uma amiga e nunca voltou, porque alguém, do outro lado de uma tela, já tinha decidido que ela era a vítima perfeita. E a única coisa que teria realmente podido evitar tudo isso é se aquele homem simplesmente nunca tivesse existido. 31 de outubro de 2010. Bogotá, Colômbia. É Halloween. La Zona Rosa, o bairro de baladas e bares no norte de Bogotá, está lotada. Milhares de jovens fantasiados comemorando. Uma noite qualquer numa cidade que sabe festejar. Luiz Andrés Comenares tinha 20 anos. Estudava economia e engenharia industrial na Universidade Los Andes, uma das universidades mais prestigiosas do país. Era de Villanueva, La Guajira. Tinha vindo para Bogotá para estudar. Era inteligente, organizado, analítico. Naquela noite ele chegou à balada fantasiado de diabo. Às 2h45 da manhã, alguém o viu pela última vez dentro da festa. Ele nunca voltou para casa. Na madrugada do dia 1º de novembro de 2010, o corpo de Luiz Andrés Comenares foi encontrado no Caño El Virrey, um canal de água que corta o Parque El Virrey, no norte de Bogotá, a poucos quarteirões de onde ele tinha estado comemorando. A versão inicial da polícia foi simples: acidente. Jovem em festa de Halloween, provavelmente bêbado, caiu no canal. Acontece, sem motivo para suspeitar de outra coisa. Os pais dele, Oneida Estupinhan e Alonso Comenares, não aceitaram. Desde o primeiro momento sentiram que algo não fechava, que os relatos dos amigos que estavam com ele naquela noite não batiam, que os machucados no corpo do filho não eram compatíveis com uma queda acidental, que havia detalhes demais que simplesmente não encaixavam. Foram à fiscalia, pediram que o caso fosse reaberto, insistiram, uma vez atrás da outra. E a Colômbia, que naquele momento não estava prestando muita atenção, ainda não tinha ideia de que o caso Comenares estava prestes a se tornar um dos mais acompanhados da história recente do país. Um ano após a morte de Luiz Andrés, a fiscalia reabriu a investigação. Uma segunda autópsia revelou algo que a primeira não tinha estabelecido com clareza. Luiz Andrés tinha machucados no corpo que não eram compatíveis com uma queda no canal.
Alguns desses machucados podiam ter acontecido antes de ele entrar na água. Isso mudou tudo. Os investigadores começaram a olhar com muito mais atenção para as pessoas que estavam com Luiz Andrés naquela noite, e especialmente duas delas. Laura Moreno, que tinha um relacionamento romântico com Luiz Andrés na época, e Jesse Quintero, a melhor amiga de Laura. E Carlos Cárdenas, o ex-namorado de Laura, que também estava na região naquela noite. O que veio à tona durante a investigação foi uma história de triângulo amoroso, ciúme e tensão que a Colômbia acompanhou em tempo real por anos. Luiz Andrés e Laura Moreno tinham tido um relacionamento complicado. No caderno dele, encontrado durante a investigação, Luiz Andrés tinha escrito algo antes de sair para a festa de Halloween, que dizia tudo sobre o estado de espírito dele naquela noite. Como o bom estudante de economia que era, ele tinha feito uma análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sobre ir ou não ir à festa com Laura. Na coluna dos prós de ir separados, ele escreveu: menos pressão para nós dois, evitar comentários sobre o relacionamento, mais liberdade. Era um garoto de 20 anos navegando o desconforto de estar no mesmo lugar que a ex, e processando isso com a metodologia que ensinavam para ele na faculdade. Essa foi a última coisa que ele escreveu naquele caderno. A fiscalia construiu uma teoria, que naquela noite tinha rolado uma briga, que Carlos Cárdenas, o ex de Laura, que supostamente ainda tinha sentimentos por ela, confrontou Luiz Andrés, que durante essa briga, Luiz Andrés levou os machucados encontrados no corpo dele, e que Laura e Jesse, que presenciaram o que aconteceu, mentiram para proteger Carlos. Carlos Cárdenas foi detido em 2012, mas o álibi dele, verificado pela geolocalização do celular, mostrava que ele não estava no local quando Comenares desapareceu. Foi absolvido em 2014. Laura Moreno e Jesse Quintero foram processadas por homicídio e falso testemunho. O processo foi longo, muito coberto pela mídia, e constantemente interrompido por novas revelações, testemunhos contraditórios e escândalos paralelos. 3 testemunhas foram condenadas por falso testemunho durante o processo, o que confirmava que alguém tinha mentido. Mas nunca ficou claro quem, nem exatamente sobre o quê. Em 2017, depois de 7 anos de processo judicial, Laura Moreno e Jesse Quintero foram absolvidas das acusações de homicídio por falta de provas conclusivas. A família Colmenares não aceitou a absolvição, continuou lutando. Em 2024, o Supremo Tribunal admitiu uma cassação, um recurso legal que permite revisar uma sentença, contra a absolvição de Laura e Jesse. A Colômbia voltou a falar do caso, e em abril de 2026, 15 anos e meio após a morte de Luiz Andrés, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a absolvição definitiva das duas mulheres. Não foi possível provar que Moreno e Quintero foram cúmplices de um homicídio, disse o tribunal. Na verdade, também não foi possível estabelecer de forma conclusiva que a morte de Colmenares tenha sido um assassinato. 15 anos. E a resposta oficial é: não sabemos. Mas tem algo que faz o caso Colmenares ser uma parte específica dessa série sobre essa internet, porque a Colômbia acompanhou esse caso nas redes sociais de um jeito que nunca tinha acontecido antes no país. A partir de 2011, quando os pais de Luiz Andrés começaram a pressionar publicamente, as redes sociais se tornaram o segundo tribunal do caso. Fóruns no Facebook, onde usuários anônimos analisavam cada detalhe do processo. Grupos de WhatsApp, onde circulavam teorias, versões alternativas e testemunhos de pessoas que diziam ter visto algo naquela noite. Hashtags que viravam trending toda vez que aparecia uma novidade no julgamento. A família Colmenares usou as redes deliberadamente para manter o caso vivo, para pressionar a fiscalia, para garantir que a Colômbia não esquecesse de Luiz Andrés. E funcionou. Por 15 anos, todo Halloween, o caso Colmenares voltava a ser assunto na Colômbia. Mas as redes também causaram estrago. Laura Moreno e Jesse Quintero foram condenadas pela opinião pública muito antes de qualquer juiz falar qualquer coisa. As fotos delas, os perfis, as histórias de vida circularam em fóruns onde milhares de pessoas, sem acesso às provas completas, sem formação jurídica, sem conhecer todos os fatos, as declaravam culpadas com uma certeza que nenhum tribunal conseguiu sustentar. Laura Moreno acabou desaparecendo completamente das redes sociais. Ela se casou em 2019 em Vila de Leyva, e as fotos do casamento se espalharam pela Colômbia como se fossem evidência de alguma coisa, como se o fato de ela ainda ter uma vida rolando fosse, de alguma forma, uma ofensa.
Jesse Quintero, segundo os relatos, vive no exterior. Ninguém sabe exatamente onde. 2 mulheres que foram absolvidas pela justiça, vivendo escondidas do escrutínio público 15 anos depois de uma noite de Halloween. O que realmente aconteceu com Luiz Andrés Comenares? Ninguém sabe. Ou pelo menos, ninguém que sabe contou a verdade toda. As possibilidades continuam sendo as mesmas de 2011. Acidente. Ele caiu no canal, bêbado na escuridão da madrugada. Briga, alguém bateu nele, e isso contribuiu para a morte dele ou a causou diretamente. Encobrimento. Havia testemunhas que viram algo e decidiram não contar, o que explicaria as condenações por falso testemunho. O Supremo Tribunal disse que não havia provas suficientes para condenar ninguém, mas Alonso Comenares, o pai de Luiz Andrés, ainda acredita que alguém sabe a verdade, que alguém naquela noite viu o que aconteceu e que essa pessoa decidiu, por qualquer razão, não falar. Luiz Andrés Comenares tinha 20 anos, estudava na universidade mais prestigiosa da Colômbia. Veio para Bogotá, de La Guajira, com uma vida inteira pela frente. Foi a uma festa de Halloween, e a Colômbia passa 15 anos sem saber como ele morreu. Valeria Marques era uma influenciadora mexicana de 23 anos. Postava vídeos de maquiagem, dicas de beleza e conteúdo similar no TikTok e no Instagram. Havia começado a ganhar bastante seguidores e, aos poucos, a chamar atenção, não só pelo seu conteúdo. Havia vencido um concurso de beleza, chamado Miss Rostro, em 2021, e até tinha seu próprio salão de beleza em Zapopan, Jalisco. Também trabalhava como modelo e aparecia em videoclipes de música regional. Todos achavam que ela tinha vida resolvida, mas de repente tudo mudou drasticamente. No dia 13 de maio de 2025, Valeria estava no seu salão de beleza fazendo uma live no TikTok, como em qualquer outro dia. Estava conversando com seus seguidores, mostrando um pouco da sua rotina, tudo normal. Até que um homem entrou no salão fingindo ser um entregador. Perguntou por ela pelo nome e, quando confirmaram que era Valéria, o homem não hesitou. Atirou no seu peito e na sua cabeça. Ela morreu na hora e, obviamente, toda a audiência da transmissão ao vivo viu o que aconteceu. O live terminou rapidamente porque um dos funcionários desligou a câmera, mas já era tarde demais. Centenas de pessoas haviam presenciado o assassinato em tempo real. As autoridades de Jalisco começaram a investigar o caso como um feminicídio, mas desde o início, algo não fechava. Tudo indicava que não se tratava de um assalto nem de um ataque ao acaso. A teoria mais forte era que havia sido um trabalho por encomenda, que alguém ordenou o assassinato de Valéria. O homem entrou com toda a naturalidade, fingindo ser entregador. Perguntou por ela e, uma vez que confirmou que era ela, atirou sem lhe dar oportunidade de se mexer. Rápido, direto, quase silencioso. Esse é o típico estilo de execução dos cartéis. Depois do assassinato, começaram a circular fortes rumores. As pessoas afirmavam que Valeria tinha vínculos com narcotraficantes. O nome que mais apareceu foi o de Ricardo Ruiz Velasco, mais conhecido como El Doble R, uma figura importante do cartel Jalisco Nueva Generación, um dos grupos criminosos mais perigosos do México. Até hoje, as autoridades não confirmaram nada, e a família de Valéria negou que ela estivesse envolvida em algo ilegal. Mas a especulação não parou. As pessoas queriam respostas, e os rumores se tornaram parte do caso, a ponto de que até os veículos de imprensa os amplificaram. A polícia também começou a examinar de perto as pessoas que estavam com Valéria naquele dia. Uma era sua amiga Vivian de la Torre, que havia estado com ela pouco antes do ataque. Outra era Érica, a funcionária que desligou a câmera assim que os disparos foram ouvidos, supostamente para impedir que a transmissão continuasse. As autoridades acreditam que uma delas poderia saber de algo, ou até estar envolvida no assassinato, mas até agora não há nada concreto. Tudo continua cheio de dúvidas e de teorias. O mais perturbador de tudo isso não é só a violência, nem o fato de acontecer online, é a normalização. A forma como o horror se disfarça de oportunidade, de trabalho, de promessa. No México, a internet deixou de ser apenas um lugar para se conectar. Transformou-se num terreno de caça, um território fértil para a exploração, o engano
e a vingança. Hoje, um simples anúncio de emprego pode levar você direto para o inferno. Um live no TikTok pode capturar seus últimos momentos, e um site pode esconder redes de tráfico onde a dignidade humana não vale nada. Isso foi América Latina. 10 casos, 10 países, 10 maneiras diferentes de esta região ser tão brilhante, tão viva, tão contraditória e tão sombria. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade. Esse tipo de conteúdo não é fácil de produzir, nem de assistir. Se há um país que eu ainda não cobri e você quer que eu cubra, deixe nos comentários. Até o próximo!